Já de volta aqui com o TV Mar News e olha só, 70 mil doses da vacina para a prevenção do novo coronavírus devem chegar ao estado de Alagoas já a partir de amanhã. Quem vai trazer mais informações para a gente agora ao vivo, entrevistando o secretário estadual de saúde, é Viderlan Araújo. Viderlan, bom dia para você. Bom dia, Paulane Santos. Ótimo dia, ótima semana para os telespectadores da TV Mar Canal 525. Nós estamos aqui na Secretaria Estadual de Saúde para poder trazer mais informações, até porque o governador do estado, Renan Filho, viajou ontem à noite e já participou na manhã de hoje de uma solenidade no aeroporto de Guarulhos, promovida pelo Ministério da Saúde, para também trazer mais notícias a respeito dessas 70 mil vacinas, pelo menos é a meta que o governo do estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, deve pelo menos colocar à disposição para a população. O secretário Alexandre Alves está aqui conosco. Secretário, muito obrigado, inclusive, por nos receber. Vamos falar um pouquinho dessas 70 mil vacinas, como será feita exatamente essa distribuição para os nossos telespectadores. Bom dia. Bom dia, é um dia histórico para Alagoas, a gente que vem sofrendo tanto, toda a nossa população, e nós que estamos liderando esse enfrentamento há quase um ano já. E hoje realmente é um dia que vai ficar marcado na vida de todo mundo, a chegada desses imunizantes tão esperados aqui no estado. É uma virada de página, nós passaremos a contar com essa melhor condição para imunizarmos a nossa população e continuarmos salvando vidas, que esse tem sido o nosso principal objetivo ao lado do governador Renan Filho. E falando no governador, ele acabou de nos informar o resultado da reunião que foi realizada lá no aeroporto de Guarulhos com o ministro Pazuello, onde ficou definida a chegada desses 70 mil imunizantes agora às 16h45 no aeroporto Zumbi dos Palmares. Toda a segurança do deslocamento, da logística, será feita pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Federal. Desde já eu queria agradecer a parceria desses órgãos federais. A partir daí, a gente assume o controle dessa logística e dessa organização. Estamos com todo o planejamento montado. Vocês observaram a aquisição prévia das seringas e das agulhas. Então estamos com toda a logística montada. Acabando essa reunião, eu vou ficar em reunião permanente, como estou desde ontem, com toda a minha equipe, para que a gente inicie o mais rápido possível. O Ministério da Saúde tinha dado como um prazo para início a quarta-feira às 10 da manhã. Sim. Eu estou em contato permanente com o Ministério para tentar antecipar, porque se a vacina chegar hoje em Alagoas, nós já queríamos iniciar a vacinação pelos grupos prioritários amanhã de manhã. Certo. Secretário, durante os últimos meses, o trabalho foi incansável aqui, exatamente. Você é responsável por uma das pastas mais importantes, se não a mais importante, sem querer diminuir as outras, mas pelo momento, pelo cenário. Como Alagoas está preparada para poder iniciar esse processo de vacinação? Os profissionais que estarão também com a responsabilidade de aplicar essas vacinas, como isso foi acompanhado pela CESAL? Veja, nós temos liderado esse enfrentamento e conquistamos pontos muito importantes, como o título de estado mais transparente do Brasil na utilização de recursos para o enfrentamento à Covid. Nós temos a menor média de mortes para cada grupo de 100 mil habitantes aqui no Nordeste. Nós temos conseguido manter a nossa ocupação de leitos hospitalares num patamar de 50%. Todos estão acompanhando o que está acontecendo no Amazonas e em outros estados do Brasil. Isso é fruto de muita organização, de muito esforço. Eu queria de público agradecer aos profissionais da Secretaria Estadual de Saúde, aqueles que estão na linha de frente e também aqueles que trabalham aqui ao meu lado, na sede, organizando, planejando, para que a gente tenha esses bons resultados. Perdemos muitas vidas em Alagoas, isso dói na gente muito, e nós estamos firmes e trabalhando para sairmos desse momento delicado. E hoje, como eu disse agora há pouco, é realmente uma virada de página. A chegada da vacina, ela não garante para a gente a desnecessidade de usar máscara, ela não garante para a gente o retorno da normalidade como um todo. Mas é uma luz no fim do túnel, é um cenário que começa a clarear e eu tenho a plena certeza
de que o final de 2021 vai ser muito melhor do que foi o final de 2020. Agora, secretário Alexandre Ares, a respeito da prioridade para essas vacinas, gostaria que o senhor falasse de maneira muito clara para o nosso telespectador como será feito, como será também dividida essas dosagens, até porque são 2 etapas, qual o período também, para deixar o nosso telespectador ciente, a partir de agora, da chegada dessas vacinas. O plano estadual de vacinação, ele foi elaborado com base no plano nacional. E o plano nacional, ele determina e orienta que o início da vacinação seja feita pelos profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão nas UTIs dos hospitais, nos leitos clínicos, cuidando da nossa população. Então, assim será feito em Alagoas. Nós iremos iniciar a vacinação amanhã, quarta-feira, mas iremos iniciar pelos grupos dos hospitais da mulher, o Hospital Metropolitano, o Hospital Regional do Estado, HGE, Hospital Geral do Estado, desculpe, HGE, o Hospital Regional do Norte, Hospital de Porto Calvo, e a UE do Agreste de Arapiraca. Então, esses serão os 5 primeiros hospitais que irão receber essas vacinas. Os profissionais desses hospitais irão receber essas vacinas. E um outro dado muito importante que eu tenho sido indagado é que se essas vacinas só irão para os hospitais públicos. Não. Os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais privados, que trabalham nos hospitais filantrópicos, também receberão ainda essa semana essas doses de imunização. Nós iremos lutar bastante para que o Ministério da Saúde encaminhe mais quantidades de vacinas para Alagoas, para que a gente continue imunizando a nossa população. A vacina será a Coronavac. A vacina que chega hoje é a Coronavac, mas tem um outro carregamento da AstraZeneca, com uma previsão de chegada ao Brasil nos próximos dias, e a gente acredita que Alagoas receberá também um quantitativo desse lote da AstraZeneca. O ponto mais positivo é que agora a gente está iniciando a vacinação e ela não para mais. Então, em fevereiro tem vacinação, em março vai ter uma quantidade maior, em abril e assim por diante. É a gente manter os nossos cuidados. Já chegamos muito longe, já estivemos muito longe, na verdade, e agora estamos muito perto de sairmos desse momento de dificuldade. É a maior pandemia da nossa geração e a gente precisa continuar contando com a colaboração de você, cidadão, que está assistindo, você que está em casa. Continue usando máscara, evite aglomeração de maneira desnecessária para que a gente passe por esse momento e possa retomar a normalidade em Alagoas. Como é que está sendo preparado o processo para a primeira pessoa vacinada? Já existe uma escolha feita, secretário, dessa primeira pessoa aqui em Alagoas que deve receber essa vacina? Nós temos algumas possibilidades. O que eu posso adiantar é que esse profissional ou essa profissional, ele será escolhido dentro do corpo técnico desses 5 hospitais que eu citei. Então a gente está avaliando ao lado do governador Renan Filho e iremos iniciar a vacinação de maneira rápida assim que esses imunizantes chegarem a Alagoas. Já temos seringas, já temos agulhas, já temos logística, já temos planejamento, já temos toda a organização necessária para realizarmos a vacinação de maneira rápida. Só está faltando a chegada realmente do imunizante. É um trabalho que só está apenas começando. Às 4h45, então, pelo menos é a previsão da chegada das vacinas aqui em Alagoas, secretário. Às 4h45, eu nunca vi um dia tão longo. Eu passei a noite pensando e refletindo de como foi difícil esse ano de 2020, como foi difícil liderar esse enfrentamento e agora a nossa ansiedade pela chegada da vacina, que é uma ansiedade minha enquanto gestor, mas é sua também, é de todo cidadão que está assistindo, todo mundo torcendo para que essa vacina chegue logo, que a gente possa virar essa página em Alagoas. Uma última colocação, secretário, até para te liberar também, sei que sua agenda também está muito corrida hoje. Falando dessas 70 mil vacinas, serão divididas em 2 doses, 35 mil pessoas, 35 mil. Será assim que, pelo menos nesse primeiro momento, a CESAL vai trabalhar através de sua gestão? Essa quantidade de vacina que chega hoje, a gente tem que dividi-la por 2, porque a primeira dose vai ser aplicada nesta semana e num prazo de 14 a 28 dias da aplicação da primeira dose, o paciente, o cidadão, tem que tomar a segunda dose do imunizante. Então, a orientação do Ministério foi que a gente dividisse esse quantitativo por 2 para que a gente possa, então,
vacinar no primeiro momento em torno de 35 mil alagoanos. E como evitar tumulto num momento como esse, diante de uma ansiedade que a sociedade tem por essa vacina, secretário? O que é que você pode passar para se despedir do nosso telespectador, por favor? Isso, o que eu posso adiantar é que a vacinação dos profissionais de saúde será feita nos hospitais, nos próprios hospitais. Mas a vacinação da população que ficará a cargo das prefeituras e das secretarias municipais de saúde, todas estão ou já fizeram ou estão elaborando os seus planos e a gente vai colaborar e vai monitorar, mas a orientação é que a gente não faça nenhum tipo de vacinação dentro de unidade de saúde, para que a gente não misture os públicos. Então, as prefeituras estão se organizando para estruturar em ginásios, em escolas, essas estruturas e essas salas de vacinação. Vamos fazer de maneira rápida, organizada, mas com planejamento para evitar tumulto e, consequentemente, evitar aglomeração. Muito obrigado. Secretário Alexandre Ares, ele que é responsável pela pasta da saúde pelo Estado, nessa preparação de Alagoas para a chegada de 70 mil vacinas a partir das 4h45, pelo menos é essa a previsão. O governador do Estado viajou ontem à noite, já participou de solenidade em São Paulo hoje e deve estar retornando. Lembrando que a vacina, como o secretário Alexandre Ares colocou, terá todo um acompanhamento, né? A logística, o deslocamento será acompanhado também pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal também no processo, acaba sendo também muito importante para garantir a segurança e pelo menos a pretensão aqui na CESAL é que as vacinas já comecem a ser aplicadas já a partir de amanhã ou no mais tardar na quarta-feira, com toda a logística já preparada, definida para essas pessoas, principalmente os agentes de saúde que são prioridade neste exato momento. Com imagens de Márcio André, eu volto com você, Orlando Santos, no estúdio da TV Mar Canal 525. Muito obrigada pelas suas informações, Viderlan. E a gente continua falando sobre a vacinação contra o novo coronavírus, recebendo aqui no nosso estúdio Daniel Fortes, ele que é secretário-geral do Conselho de Farmácia, e vai conversar com a gente a respeito da eficácia dessas vacinas que já estão por chegar aqui no nosso estado, repito, hoje, né, perto das 4 horas da tarde. Daniel, a gente estava aqui conversando já, né, enquanto assistia a essa entrevista, são 70 mil doses inicialmente que estão para chegar aqui no nosso estado, mas vale lembrar que dessas 70 mil doses, gente, apenas 35 mil, ou seja, valerão para 35 mil pessoas, já que essas pessoas terão que tomar a segunda dose, não é isso? Isso, exatamente. Né? O governador já confirmou que seriam 70.080 doses que iriam chegar hoje à tarde aqui no aeroporto Zumbi dos Palmares. E como a vacina ela exige uma segunda dose, né, tem que ser a primeira e a segunda dose, então está se estimando aí que 35 mil pessoas aproximadamente elas consigam ser vacinadas nesse primeiro momento. Pois é, e agora a gente fala um pouquinho sobre a eficácia dessa vacina. Mostra que a gente tem aqui inclusive uma telinha na nossa tela, uma arte explicando exatamente como é que vai funcionar, porque quando a gente fala sobre a Coronavac, por exemplo, que ela tem apenas 50% de eficácia, muita gente fica com o pé atrás. E eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esses testes que foram realizados. Muita gente entrou em discussão quando foi apresentado a efetividade e eficácia da vacina, né, como 50%, 50,4%. Só que assim, a gente tem que entender isso daí em termos epidemiológicos, né, o quanto isso vai impactar na saúde da população. Então, como você falou, os números aqui eles são ótimos, são excelentes, mostram os dados que a Coronavac apresentou dentro dos seus estudos, né? Foram mais de 9 mil pessoas que participaram desse estudo aí, onde metade delas, aproximadamente, recebeu placebo, ou seja, recebeu uma vacina, mas a vacina não continha nada, né? E a outra metade, de fato, recebeu a vacina, porque sem os profissionais saberem quem recebeu a vacina e quem não recebeu a vacina, você consegue analisar melhor, né, os sintomas que aquelas pessoas podem apresentar. Então, a gente observa que das 4.599 pessoas que receberam o placebo, 7 pessoas, né, apresentaram a forma grave da doença, né? Precisaram provavelmente de oxigenação suplementar, né? Tiveram algum tipo de complicação. 24, vai dar aproximadamente 160, né, apresentaram a forma leve da doença, né, ou muito leve. Porque a gente faz o cálculo em cima a cada 100, é isso? Na verdade, esse final aqui, né, essa última parte da tabela, ela mostra o percentual. Certo. Então, esse 3,63 significa que a cada 100 pessoas que receberam aquele placebo,
3,63 por pessoas, né, no caso aí uma porcentagem, elas apresentaram algum tipo de sintoma, seja ela leve, moderado ou grave. Mas a gente tem que lembrar que dessas 100 pessoas que receberam placebo, não quer dizer que as 100 foram contaminadas. Então, assim, a gente tem um percentual dentro dessa amostragem aí de pessoas que eventualmente possam ter sido infectadas e dessas pessoas que foram infectadas, essa quantidade foi que apresentou algum tipo de sintoma. Né? Aí, quando a gente vai para o outro lado do quadro, onde apresenta a vacina, a gente tem as quantidades de pessoas que passaram pelo estado grave ou moderado, ou seja, precisaram de oxigenação, e as quantidades de pessoas que passaram por sintomas leves. Às vezes, um desconforto respiratório, apresentou uma febre, apresentou uma perda de olfato, uma perda de paladar. E aí a gente tem esse resultado que é bastante otimista, né? Que foram 0 pessoas que tiveram esse estado grave. Não quer dizer que quem tomar a vacina vai ser impedido de ter a forma grave da doença. O que quer dizer que nesse estudo, com essas 9.000 pessoas, nenhuma apresentou. A gente poderia ter, por exemplo, num quadro de 200 milhões de habitantes no Brasil, pessoas que vão desenvolver essa forma grave aí. Né? Não quer dizer que a vacina é 100%. Por isso que todas as outras medidas elas vão continuar sendo essenciais nesse primeiro momento de vacinação. E aí vem os dados mais otimistas para a gente, que aí realmente é onde entra esse 50%, que é o quê? Que a gente tem ali 85 pessoas apresentando um sintoma muito leve, né, menor que um resfriado às vezes, ou um sintoma leve, com baixo desconforto respiratório, mas que não precisou de nenhum tipo de assistência, nenhum tipo de intervenção médica. E aí a gente tem que, para um total de 100 pessoas que receberam essa vacina, 1,83, ou seja, menos de 2 pessoas, apresentaram alguns desses sintomas leves. E o que é que a gente conclui com esses 50%, 50,4% de eficácia? Que 50% é a quantidade que a gente consegue reduzir de pessoas que vão desenvolver alguma manifestação da doença. Ou seja, com a vacina, a gente diminui pela metade a quantidade de pessoas que, expostas ao vírus, foram infectadas, vão desenvolver qualquer tipo dessa síndrome respiratória. Agora, Daniel, a respeito da pesquisa, muita gente ainda se pergunta, esse tempo, a vacina veio em tempo recorde, será que realmente ela é segura? Fala um pouco sobre essa questão do tempo de pesquisa que é necessário para essas vacinas. É essencial, né? A gente sabe que o desenvolvimento de uma vacina, né, todas as fases de estudos, até que ela chegue no mercado, comprovada toda a sua eficácia, a sua segurança, ela vai demorar bastante tempo em situações normais. O que a gente tem que entender é que o mundo parou para trabalhar essa vacina. Então, há praticamente um ano, os maiores centros, utilizam-se as maiores mentes da ciência, os maiores centros de tecnologia em prol da produção desse imunogênio aí, né? Então, a tecnologia que é utilizada nas vacinas hoje é conhecida de todos nós, né? Desde que a gente nasce, que a gente começa a tomar as nossas vacinas, é a mesma tecnologia que está sendo empregada naquelas vacinas que a gente sabe que já são seguras, estão sendo empregadas nessa vacina também para o coronavírus. O que muda somente é o material que a gente utiliza dentro dessa vacina aí. Então, a gente, em vez de pegar do vírus do sarampo, né, do vírus da rubéola, a gente utiliza o material genético do coronavírus para que ele possa fazer com que o nosso corpo, o nosso organismo, comece a produzir os anticorpos. Pois é, e a gente tem aqui, lembrando, a gente mostra aqui para vocês a eficácia da Coronavac, mas vale a gente lembrar que a gente vai estar recebendo tanto a Coronavac como também a AstraZeneca, não é isso? Na verdade, assim, as duas vacinas elas foram aprovadas para a Anvisa nesse estudo, nessa etapa inicial, né? Existem ressalvas para que essas vacinas possam ser administradas, né? Vai ter que exigir bastante dos profissionais da saúde o acompanhamento de possíveis reações adversas a essa vacina, mas hoje, em território nacional, a gente tem garantido somente a presença da Coronavac. Né? Mas como a de Oxford ela já foi autorizada, caso, né, algum governo, seja estadual ou federal, ele consiga adquirir essa vacina, ela já pode ser naturalmente comercializada e disponibilizada aqui no Brasil. Ambas funcionam da mesma forma? Não, essas vacinas elas são vacinas diferentes, tá? A Coronavac, que é essa que foi produzida em parceria com o Instituto Butantan, sim, ela utiliza o vírus inativado, tá? Esse vírus inativado, o que é? Ele pega lá a cápsula do vírus, né? Aquela cápsula do vírus, ele é externamente reconhecido igual ao coronavírus, só que dentro não existe material genético.
Ou seja, o nosso organismo ele consegue reconhecer aquele vírus, mas aquele vírus ele não consegue infectar nenhum tipo de célula. Então ele jamais vai conseguir se replicar e tampouco ele vai conseguir ser transmitido para outras pessoas. Já a vacina de Oxford, né, ela tem o que a gente chama de mimetismo. O que é esse mimetismo? Ele pega um vírus comum, um adenovírus, que é esses vírus que circulam naturalmente entre a gente, que provoca resfriado e às vezes não provoca sintoma nenhum, tá? E nesse vírus ele tira um pedacinho do material genético do coronavírus e coloca esse material genético dentro desse adenovírus. O adenovírus, ele naturalmente não vai conseguir infectar as mesmas células que o coronavírus consegue, né? E como é somente um pedaço do material genético dele que está dentro daquela cápsula ali, então o nosso organismo reconhece aquele material genético, produz anticorpo para aquele material genético, né? A doença ela não vai se manifestar, se manifestar vai ser igual a um resfriado leve, né? Sem nenhum tipo de agravamento, e aí, quando em contato com o coronavírus de verdade, a gente já conhece aquele vírus, né? E a gente já consegue combater ele com maior efetividade. Daniel, muito obrigada pelas suas explicações aqui no TV Mar News. Espero que você em casa também possa ter elucidado as suas dúvidas a respeito dessas vacinas. Antes da gente encerrar, vamos passar o boletim, então? Pode ficar aqui com a gente. Bota aqui na telinha só para a gente passar as informações a respeito do boletim aqui no nosso estado. A gente tem aqui, olha só, o boletim para Alagoas. Nós temos um total de leitos de 43% de ocupação, UTIs 56% de ocupação, leitos para quadro clínicos, nós temos aí já 39% de ocupação e a gente tem aqui também UTI intermediária de 24% de ocupação. E a gente lembra, né, que na semana passada o governador do estado, ele abriu 35 leitos aqui para pacientes vindo de lá de Manaus para ajudar a questão lá da crise, né, de colapso também que Manaus enfrenta. E a gente vê aqui o boletim para o nosso país, já são 8.488.099 casos confirmados no país desde o início da pandemia. Nós já temos 7.411.654 casos recuperados. Novos casos, 33.040 em 24 horas. Novos óbitos, novas vidas perdidas, 551 pessoas morreram em 24 horas por conta do novo coronavírus. E nós temos, infelizmente, aí um total de 209.847 pessoas que morreram por conta do novo coronavírus. E a gente passa aqui para vocês aqui o de Alagoas também, para a gente ver como é que está o panorama aqui no nosso estado, gente. Olha só, nós já temos 111.443 casos confirmados aqui no nosso estado, 105.707 pessoas já se recuperaram da doença. Nós temos em 24 horas 475 novos casos de coronavírus. Infelizmente subimos de 8, né? Porque a gente ultimamente sempre tem visto que eram 8 óbitos em 24 horas. Subimos então para 9 óbitos em 24 horas por conta do coronavírus. E um total aí de 2.620 óbitos confirmados aqui no nosso estado, né? Fica aí a atualização para você. E é claro que diante desses números, né, Daniel, a gente só pede então para que essas vacinas cheguem em mais número também, né, para que possa então atender a população e a gente possa então voltar a levar a nossa vida próximo do normal como era antes, né? A gente tem que entender que, infelizmente, o início agora não vai dar para vacinar todo mundo. Então, as medidas que a gente vem adotando já há um ano aí, elas vão continuar sendo essenciais nesse momento. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. A gente encerra então o programa junto. Obrigada pela tua companhia nessa manhã. A gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá.